Palavra ao Ministério Público de Contas, na pessoa de sua ilustre Procuradora-Geral. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente, Dr. Renato Martins Costa, excelentíssimo senhor Valdenir Antônio Polizelli, nesse ato representando o conselheiro relator Dr. Robson Marinho, excelentíssima senhora conselheira doutora Cristiana de Castro Moraes, excelentíssimos senhores conselheiros, representando a Procuradoria da Fazenda do Estado, cumprimento o Dr. Denis, parabenizo pela sustentação, estendo os cumprimentos ao Dr. Caio Guzardi, aqui presente, procurador adjunto da Procuradoria-Geral do Estado. Aproveito também para cumprimentar o secretário da Fazenda do Estado, o Dr. Samuel Kinoshita. Em seu nome, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Gostaria de cumprimentar nosso secretário diretor-geral, Dr. Germano Fraga Lima. Em seu nome, cumprimento todos os agentes de fiscalização, servidores desse tribunal, em especial a diretoria de contas do governador, o Abílio aqui presente, sua equipe, que atuaram nos relatórios relativos às contas hora examinada, aproveitando a oportunidade para cumprimentá-los pela excelência dos trabalhos realizados. Cumprimento também todos que nos assistem presencial e remotamente. Excelências, partindo dos dados disponibilizados ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público de Contas, e sem embargo das ressalvas que serão destacadas adiante, verifica-se que a gestão atendeu aos aos principais limitadores constitucionais e legais, razão pela qual o Ministério Público de Contas manifesta-se pela emissão de parecer favorável, mas eu gostaria de destacar alguns aspectos. Embora deficitário, o resultado de execução orçamentária foi plenamente amparado pelo superávit financeiro no exercício anterior, revelando situação de equilíbrio. A despesa de pessoal total correspondeu a 49,62%, respeitando, portanto, o limite de 60%, ao passo que a despesa de pessoal do Poder Executivo correspondeu a 42,29%, acatado o limite de 49%, restando, portanto, observados os tetos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação ao Fundeb, dos recursos do Fundeb, 90,94% foram destinados a profissionais da educação, respeitando, portanto, o mínimo de 70%, restando aplicados 100% dos recursos do fundo, sem que tenha sido diferida a parcela residual. Houve aplicação de 12,71% do produto de arrecadação de impostos na área da saúde, observando, portanto, o mínimo legal de 12% exigido pela Constituição Federal e por toda a legislação de regência. Contudo, alguns aspectos precisam ser aprimorados e, por isso, nós, embora tenhamos nos manifestado pela emissão de parecer favorável, também nos manifestamos pelas ressalvas. No entender do Ministério Público de Contas, nota-se a ausência de providências para equacionar o déficit atual financeiro do regime próprio de previdência social, bem como falhas relativas a renúncias de receitas, pagamentos de precatórios e aplicações em ações e serviços de saúde. Eu gostaria de fazer algumas breves considerações principais a esses três últimos aspectos. No tocante a renúncias de receitas, apesar das reiteradas orientações dessa Corte, nota-se concessão de tais benefícios por meio de decreto executivo, ao invés de lei específica, contrariando, no entender do Ministério Público de Contas, o disposto no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. Outro aspecto importante, que consta do parecer do Ministério Público de Contas, é a defasagem de 2 anos na mensuração das renúncias de receita, mesmo que parcialmente justificada pela complexidade do processo, continua a acarretar consequências negativas para o controle social e externo, seja pela perda de oportunidade de os dados influenciarem o debate público sobre a eficácia das políticas fiscais, seja pelo fato de o tema não poder ser adequadamente considerado no parecer prévio que o Tribunal de Contas do Estado emite sobre as contas estaduais. Além disso, nota-se a compensação de novos benefícios fiscais pela não implementação de outros que haviam sido inicialmente previstos. É prática que não está claramente delineada na Lei de Responsabilidade Fiscal,
sendo que a solução adotada pelo Estado pode resultar em dupla compensação, comprometendo a clareza e a objetividade das medidas fiscais. Por fim, considerando a limitada evolução no cumprimento do prazo para cadastramento e inscrição em dívida ativa, conforme verificado nos últimos balanços governamentais, sugere-se a adoção das propostas apresentadas pela fiscalização desta Corte, especialmente a elaboração de um plano de ação que detalhe as medidas, responsabilidades e prazos para abordar os desafios relacionados à inscrição, contabilização, cobrança, arrecadação dos créditos da dívida ativa. Em relação aos precatórios, no que toca ao pagamento dos precatórios judiciais, que é um dos tópicos mais relevantes no contexto das contas sob exame, verifica-se a inexistência de um plano de pagamento para exercício para o período de 2023 a 2029, razão pela qual o Tribunal de Justiça do Estado fixou de ofício a alíquota de 2,20% sobre a receita corrente líquida como índice de amortização de precatórios a ser cumprido em 2023, devendo ser utilizados exclusivamente recursos orçamentários para tanto. O que se viu, entretanto, foi o pagamento de tão somente 1,5% da receita corrente líquida a partir de recursos orçamentários, havendo complementação a partir de recursos dos depósitos judiciais, o que demonstra afronta à legislação de regência e à própria determinação do Tribunal de Justiça do Estado. Ainda que a origem desta falha possa ser atribuída à gestão anterior, que não encaminhou o referido plano de pagamento no momento oportuno, incumbe à atual gestão atenção às diretivas normativas a que está obrigada. Além disso, embora a gestão atual já tenha entregado o plano de pagamento para o próximo período, mas não houve uma justificativa às ocorrências detectadas pela fiscalização desta Corte, de que os percentuais da receita corrente líquida de cada ano destinados à quitação de precatórios não têm sido suficientes para a redução do estoque, contrariando também o determinado pelo artigo 101 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Nota-se, portanto, nos moldes apresentados no plano de pagamento, um estoque de precatórios, que o estoque de precatórios ao final do exercício de 2029 ele estará ainda maior que o estoque atual. A projeção é de que em 2029 o estoque seja de aproximadamente 43 bilhões, em contraste com o saldo atual de 32,9 bilhões, apurados agora no exercício de 2023. Por essas razões, o Ministério Público de Contas entende que as providências efetivas devem ser adotadas pelo governo do Estado enquanto há tempo, para que sejam revistos os parâmetros adotados no referido plano, com vistas ao fiel cumprimento das prescrições constitucionais. Além disso, acerca do saldo total de precatórios, remanesce sem solução a divergência entre os números apresentados pela Procuradoria-Geral do Estado e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que, conforme demonstram a instrução dos autos, revela uma diferença de 126 milhões, montante inaceitável diante dessa magnitude. No tocante às falhas relativas à saúde, a secretaria responsável pela gestão na área da saúde, ela traz uma série de medidas voltadas a corrigir as diversas impropriedades identificadas pela instrução. E essas medidas deverão ser objeto de efetiva implantação por parte delas, reclamando, inclusive, uma atuação conjunta da Secretaria da Fazenda e Planejamento, devendo ser objeto de verificação por ocasião de inspeção futura a ser promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Bom, diante do exposto e considerando tudo mais que consta no parecer do Ministério Público de Contas, nós reiteramos os termos do parecer exarado nos presentes autos e manifestamos-nos pela emissão de parecer favorável, com ressalvas às contas em exames e com as recomendações exaradas pelas competentes áreas técnicas desse tribunal e também por aquelas indicadas do corpo do parecer do Ministério Público,
para as quais a administração deve adotar as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Muito obrigada.